Eu estou na sala com a turma 801B e eu vou iniciar agora a gravação. Eu vou compartilhar a tela, né, do livro de vocês para poder fazer com vocês, compartilhando da tela. Então, gente, olha só, eu vou colocar um aviso aqui, né, na turma. Eu iniciei a gravação, tá? Avisei lá para o pessoal que não está entrando entrar. E vou compartilhar com vocês, então, aqui a página do plural. Como nós falamos na última aula, nós íamos terminar a matéria por aqui, né? Para juntar com o resumo que eu havia passado para vocês. Então, aqui, aproveitando as figuras, tá? Nós temos cargas elétricas, condutores e isolantes elétricos. Então, essa primeira figura, eu vou aumentar um pouquinho para vocês visualizarem melhor, vem mostrando, né, do balão atraindo os fios de cabelo da menina. A gente às vezes chama isso, né, fala que é uma estática. Na realidade, isso é um processo de eletrização. Um dos corpos está com eletricidade, carregado eletricamente, e acaba que, como nós falamos, as partículas elétricas, os opostos se atraem, acaba acontecendo que o cabelo da menina, a energia dele, né, a carga elétrica é atraída pela carga elétrica do balão, as cargas se atraem e criam esse campo de eletricidade, né? Um campo elétron entre o cabelo e a bola, tá? Aqui aconteceu um tipo de eletrização, como nós falamos, né, pelo atrito. Esse balão foi eletrizado pelo atrito. Aqui embaixo a figura vem mostrando, né? Esfregamos aqui uma flanela, nós vimos que não são todos os corpos que sofrem esse tipo de eletrização, que tem que ter uma afinidade entre eles. Então, houve aqui esse processo de eletrização por atrito, criou-se um campo onde quem estava eletrizado passa o que ele tem sobrando para o outro. E aí os dois corpos acabam ficando eletrizados, né? Aqui mostra para gente, nós lá no nosso PDF, nós temos isso com bastão de vidro. Aqui é a bola e o pano, né? Então, o que a gente viu? Que cargas elétricas opostas se atraem, iguais se repelem. Aqui, o que acontece? As cargas elétricas, né, os prótons e os elétrons são os que se deslocam. Então, esse tecido ficou eletrizado com o próton, com a carga elétrica positiva, por quê? Porque ele cedeu elétrons, o negativo para a bola. A bola, que era neutra, passou a ter mais elétrons, ficando eletrizado negativamente. Nós também falamos isso, né? Que na realidade, quem é positivo não é porque ganha carga positiva, é porque cede a negativa, ficando com mais positiva. Então, o pano cedeu a negativa, a bola, que era neutra, que tinha o mesmo número, né, em uma e em outra, era igual a carga positiva e negativa, ganhou essa carga negativa, ficando, então, eletrizado de forma negativa, e o pano que cedeu o negativo ficou com mais positivo, tá? Bom, aqui vem mostrando, né, a história também da caneta, que ela se repele. Para poder falar que as cargas iguais, como elas ficaram carregadas de forma igual, se repelem. Então, ela se afasta da caneta, tá? Aqui é do papel. Essa experiência no papel, ela é muito comum e ela demonstra para gente outros tipos, né, de acontecimentos junto. Por exemplo, nós atritamos o pente no nosso cabelo ou na flanela. O pente passou a ficar eletrizado. Ele estava eletrizado com a carga negativa. Quando nós aproximamos do papel, o que aconteceu? Acontece uma indução, né? Primeiro tem uma polarização que nós falamos, a carga negativa
estou passando aqui meu cursor para mostrar, que é igual a do pente, veio para a ponta do papel e a positiva foi atraída. E com isso, em certo momento, eles chegam a se juntar, como? Fazendo um contato, tá? Então, é outra que nós falamos no nosso PDF, como eu combinei com vocês, nós voltaríamos para analisar as figuras do livro, né? Terminando assim o capítulo, tá? E aqui ele fala para gente, que foi o mesmo até o desenho que eu botei para vocês, que é a do contato, né? Quando o corpo encosta e recebe daquele elemento o que ele tem sobrando, tá? Então, se eu tenho aqui um A carregado com muita carga positiva e o neutro, que tem as cargas iguais, ele passa para mim o negativo, que é o que eu tenho, né, em menor quantidade. No final, os dois ficam com a carga igual. Por quê? Eu recebi o negativo, se ele perdeu o negativo, ele passa a ficar positivo, tá? Isso acontece muito, por exemplo, no nosso dia a dia, né, quando o ar está muito seco, por exemplo, que a carga elétrica fica mais solta, né, na nossa sola de sapato, né, nosso fica mais eletrizado, a gente às vezes pode tomar um pequeno choquinho numa maçaneta, isso acontece muito no nosso dia a dia, às vezes quando nós vamos pegar uma condução que a gente segura no ônibus para a hora de subir, tá? Condutores isolantes, né, que nós falamos. Aqui os condutores são os fios de cobre, bons condutores, eles permitem a passagem do elétron com facilidade. E o cabo, que é de borracha, que ele vai ser o isolante, né? O isolante, ele não permite que haja a passagem do elétron, tá? Deixa eu ver se alguém... Vinícius chegou. Tá, Maria Eduarda. Gustavo. Oi, meninos. Não é isso que eu quero. Peraí, tem que fechar aqui. Eu quero a página do livro com vocês. Aqui. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, então. Só me façam um sinal. Vocês estão me ouvindo, por favor? Alguém me responda sim ou não, se vocês estão conseguindo me ouvir. Mas respondam por áudio, por favor. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Sim, tá. Obrigada. Então, vamos lá. Aqui, esse desenho vem mostrando, né, o que nós falamos sobre a eletrização por condução ou indução. Ele aqui completa esse desenho, a situação aqui do pente, né, onde mostra para gente que primeiro tem que acontecer a polarização para depois acontecer, então, o processo do terra, né, que leva o que está sobrando para algum lugar. O fio terra geralmente leva para a terra, por isso esse nome. Né? Aqui, ele vem mostrando, ó, o indutor, o induzido, né? Houve a polarização e o fio terra. Isso tá lá no nosso PDF, bem explicadinho, tá? Bom, aqui fala do terra, a importância, como nós falamos, para evitar os acontecimentos de acidente, né? Por exemplo, quando você está abastecendo um avião, né? Quando você está abastecendo algum carro, alguma coisa, porque as cargas, que pelo atrito, né? Os caminhões, eles podem produzir energia pelo atrito, ou chuveiro, máquinas que usam, né, eletricidade, micro-ondas, eles podem perder energia e trocar com a gente. Então, o terra é importante para que nós não tenhamos que fazer esse papel de terra e tomar o choque, tá? Aqui,
que nós falamos da corrente elétrica? Ele vem falando, né, do que nós chamamos de circuito elétrico, que é o caminho que ele faz. E essa corrente, ela pode ser contínua, quando vai num único sentido, ou alternada, quando ela vai e ela volta, tá? O interruptor, o nome já diz, a corrente está passando por ele. Se você levanta, você corta o caminho. Você não tem mais como passar aquela energia. Por isso que na nossa casa, a corrente não fica passando direto, porque o interruptor ele faz esse papel, ele interrompe essa passagem, tá? Então, a pilha ela vai funcionar como a fonte de energia para poder fazer. Então, a energia sai da pilha, passa pelo interruptor que está fechado, ligando esse circuito, e chega até a lâmpada, tá? Nós temos o polo negativo e o polo positivo. Ela está recebendo as duas formas de energia para poder carregar e funcionar. Se você tira uma dessas fontes de energia, você interrompe uma dessas passagens, o circuito fecha e você para de receber a fonte de energia e a lâmpada, ela não vai mais conseguir acender, tá? Então, ela acende porque a energia aquece o filamento e aí ela acaba produzindo luz através do calor, tá bom? Bom, aqui ele vem, né, com a chave aberta, tá? Então ele está mostrando para a gente aquilo que eu falei antes. Como o interruptor foi levantado, você interrompeu uma das cargas, então você cortou essa carga. Como você não está faltando uma carga, essa lâmpada não consegue acender, porque a gente precisa das duas cargas para fazer com que a lâmpada venha, né, a tensão elétrica chegue até essa lâmpada para poder funcionar, gerar essa energia, tá? Bom, aqui, a nossa casa, né, nós usamos a corrente alternada, tá? Significa que ela vai oscilar, né? Ela vai rapidamente do material condutor para o fio elétrico. E ela pode se inverter, como nós falamos, os elétrons vão para um sentido e depois eles voltam, mas sempre orientados, sempre no condutor, no cabo, tá? Ele não sai daquilo, ele fica ali, naquele cabo. Outra coisa importante, as pilhas e baterias, elas são chamadas de geradores, por quê? Elas transformam outras formas de energia em energias elétricas, né? Então, dentro das baterias, dentro das pilhas, nós temos uns líquidos que absorvem essa energia e transformam em energia elétrica, tá? É... Aqui vem falando a explicação que também nós demos dos carregadores, né? Que eles são bivolts, que eles fazem essa transformação, ele recebe a corrente alternada e transforma em contínua, carregando a bateria, né? E ela fica ali com aquela corrente, como uma pilha, né? Nessa corrente contínua, tá? O potencial elétrico, né? Que nós falamos, acontece com os transformadores, que nós também chamamos de voltagem, que são 127 ou 220, que é a quantidade de carga elétrica que nós recebemos. Um exemplo disso, um rio, numa corredeira. Lá no alto, ele tem menos força. Como essa corrente de água vai se acumulando durante o fluxo, embaixo, ele tem mais quantidade de água, tem mais força, tá? Isso acontece também com a voltagem, né? Com o nosso potencial elétrico, que a gente chama abreviado do DTP, tá? Você vai ter o polo positivo e o negativo. Existe uma diferença desse potencial nesses polos, que faz com que a corrente elétrica fique fluindo, né? Usando essa energia. Esse potencial, essa diferença, também é chamada de tensão, que é o tal do aparelho de 127 ou é o tal do aparelho de 220. Alguns aparelhos, como nós falamos, são bivolts
ou como carregador de celular, ele tem um mini transformadorzinho dentro dele, que ele consegue controlar, filtrar essa quantidade de energia que vai chegar no nosso celular. Por isso que ele não precisa ser comprado 110, 220 ou ter um transformador para filtrar isso, tá? O que acontece se nós usarmos a voltagem errada, gente? Se eu der muita carga, o meu material queima. Se eu der pouca carga, o material fica funcionando, né? O motor, com pouca força, ele sobrecarrega e queima. Ele pode carregar, porque ele ficou trabalhando com uma carga baixa, ele aquece, né? Porque ele fica naquele devagar, ou ele teve uma pancada, uma carga muito forte, tá? A resistência. O que vem a ser uma resistência elétrica? O meu chuveiro tem uma resistência. Né? O que vem essa resistência? A resistência são bons condutores de eletricidade, porém, essas cargas elétricas, quando a gente está mexendo, né, num um aparelho que precise de calor, esse material ele faz com que ele dificulte essa passagem. Normalmente é um condutor que ele dificulta um pouco essa passagem de energia. Por que ele dificulta isso? Para quê? Quando você dificulta a passagem de energia, a energia se acumula. Se essa energia se acumula, ela se aquece. E aí você consegue aquecer a água. Então, no seu chuveiro, por exemplo, tem uma tampinha em cima. Ali tem uma resistência, né? O fio que está ligado na resistência. A água, ela entra e cai ali onde está aquela resistência, ela molha. Aquela resistência é de um material que ele armazena, ele acumula a energia, ele não libera essa energia. Como ele armazena, ele se esquenta e automaticamente ele esquenta a água que está ali naquele recipiente. Aí a água do chuveiro cai aquecida, tá? É, aqui é a fórmula, gente, para a gente poder medir, né, essa unidade de resistência do ohm, tá? Onde a gente calcula a resistência através dessa fórmula, tá bom? Onde a gente sabe que a voltagem aplicada, ela está em U, tá? E ela é proporcional à resistência. Então, você bota a voltagem sobre o valor da resistência, né? E I é a intensidade da corrente. E aí, então, você chega na amperagem daquele produto, tá? Ele dá para gente aqui, ó, por exemplo, eu vou calcular a amperagem ou eu vou calcular também o ohms, que são a voltagem, né? Quando você divide um pelo outro, tá? Os resistores, né? Que nós chamamos também, às vezes, de capacitores ou, em alguns casos, de fuzil. Eles vão transformar essa energia elétrica em energia térmica, tá? Eles limitam a corrente elétrica. Então, eles vão usar como uma situação que eu tenho que diminuir aquela corrente que está passando. É como se fosse um filtro, tá? Eu vou diminuir a minha corrente, a minha capacidade, minha amperagem através deles. E, por fim, associação em série e em paralelo. Associação em série, eu vou procurar o exemplo da lâmpada de Natal. Olha só, o que acontece, né? A gente tem aqui uma representação esquemática, esse aqui da série, tá? Se você foi retirada, né? O que a gente vai observar aqui, ó? Apaga. Por quê? Eu preciso que a corrente passe em todas elas, tá? Agora, então a série, a corrente ela é contínua em um sentido e ela é distribuída igualmente em todos os meus corpos igualmente, tá? Se uma deixa de existir, é como se eu tivesse desligado aquele meu disjuntorzinho, interruptor. A corrente para. Agora,
Eu tenho aqui embaixo uma associação em paralelo. O que eu quero que vocês observem? Eu tenho um fio positivo e outro negativo para cada lâmpada. Elas estão ligadas na mesma fonte, mas através de uma corrente diferente. Então, elas são independentes. Uma pode queimar, que as outras vão continuar funcionando. Antigamente, as nossas lâmpadas de Natal, elas eram assim, ó, todas em associação e série. Queimava uma, queimavam todas. E aí a gente tinha que ficar trocando uma por uma para descobrir qual era que estava queimada, porque estava tudo apagado. Agora não. Elas são como essa forma aqui de baixo, elas são em paralelo. Por isso que tem vários fiozinhos. E se uma queima, a gente tem como trocar, porque a gente sabe, as outras continuam funcionando porque elas são alimentadas por fontes diferentes, tá? A associação em paralelo, ela é a mais comum nas nossas residências, nas iluminações públicas. Por quê? Se queimasse uma, queimava tudo. Assim não, tá? Você tem a iluminação sem interferir nas outras residências. E deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Cuidado nas instalações, que são as voltagens, né, por conta do curto-circuito, os disjuntores, e os cuidados de usar um material, né, que seja isolante, tá? Eu acho que é só isso, que faltava ver com vocês as figuras. Então, gente, olha só, eu vou botar no chat, eu vou editar daqui a pouquinho a aula colocando o vídeo, tá? Mas para casa, vocês vão fazer a página 199 e a página 200 e 201 até o número 14, do 1 ao 14, tá? Eu vou voltar aqui no Meet. Eu queria saber com vocês se ficou alguma dúvida dessa matéria, que hoje foi só para a gente terminar as figuras do livro, que a gente já tinha visto a matéria na aula anterior, né? No PDF que eu mandei para vocês com o resumo. Se existe aí alguma dúvida, ou se eu posso encerrar, se vocês querem fazer algum comentário. Não? Tá ok, então. Então tá, gente, eu vou fechar aqui, eu vou encerrar a gravação, tá? Até segunda. Fiquem com Deus.